Eu vim aqui abordar um tema hoje entre crer e ter fé. Qual a diferença entre crer e você ter fé? Será se essas duas junções, essas duas palavras, têm o mesmo sentido? Têm o mesmo significado? Será? Existia um professor, filósofo, humanista e brasileiro. O seu nome era Humberto Roden, que do nada eu encontrei um de seus livros escritos que me chamou muita atenção. Eu vasculhando na internet, e aí eu procurei e vi livros desse cara, desse teólogo, filósofo brasileiro, que me chamou muita atenção. Que ele falava desse tema de qual a diferença entre crer e você ter fé. Ele explicava de uma maneira extraordinária, magnífico, explicava de uma maneira sensata, que me deixou de queixo caído de qual a diferença de crer e fé. Crer é uma coisa, fé é outra. Ainda no século XX, ele foi um dos primeiros filósofos, teólogo, educador brasileiro, filho de John Ernest Haldane. Ele teria nascido em 31 de dezembro de 1893 em São Ludgero, em Santa Catarina. E o seu falecimento teria sido no dia 7 de outubro de 1981, já isso em São Paulo. 75% dos teólogos, das pessoas, diziam que ele era cristão, que ele não era cristão. Já 25% falavam que ele era cristão. Então, de fato, por ele defender o cristianismo, ou melhor, as leis, ou ir ao contrário das coisas do mundanismo, alguns falavam que ele era cristão. Mas isso podemos afirmar que ele era um filósofo, educador, inteligente, teólogo brasileiro. Desde já eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, tá? Deixe o seu joia, seu like, seu joinha, para que esse canal possa chegar em mais pessoas e o YouTube possa dar engajamento, né? E ajudar pessoas. É de graça, é gratuito, não paga nada, tá? E para você ficar notificado de todos os vídeos e postagens que eu colocar aqui, tá? O que me fez estudar sobre esse Humberto Haldane foi a seguinte frase em que ele diz a respeito de qual a diferença entre você crer e você ter fé. Ele disse o seguinte: se o espírito humano se não estiver sintonizado com Deus, ele não tem fé, embora talvez creia. Haldane teria sido também influenciado por filosófica, idealista, monista, como por exemplo metafísica, como Sócrates, Platão, Plotino, Spinoza, Bergkinsen e Kesselin. Ele fala em um de seus comentários, inseridos em um dos livros de sua própria autoria, que é o livro A Mensagem Viva do Cristo. Ele teria feito diretamente este livro para o grego do primeiro século, convidando a refletir sobre a significativa distinção entre crer e ter fé. Para ele, a não compreensão dessa questão tem deturpado a teologia e trazido enorme prejuízo à mensagem do Cristo durante e ao longo desses 2000 anos de história de cristianismo. Portanto, digo a você que não sabia distinguir entre crer e ter fé. Nesse vídeo você está descobrindo, através dos estudos do Humberto Haldane, que me ajudou a entender melhor o significado dessas palavras. Aí é que entra
ilustre filósofo, ele fala que é um dos grandes problemas prejudicial para a teologia de hoje, de muitos interpretarem e explicarem, não sabendo diferenciar entre uma coisa e outra. Esse é um dos grandes problemas que ele diz que está tendo na teologia atualmente. Eis aí a razão de muitos se levantarem hoje contra o povo de Deus, contra a igreja do Senhor Jesus, contra o cristianismo, contra a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, pelos próprios cristãos interpretarem e falarem e explicarem algo errado das Escrituras Sagradas. Aí se levanta grandes influenciadores de YouTube criando seus próprios canais para difamar e para dizer que Deus é mau, que Deus é sádico, ou melhor, dizer que Deus não existe, dizer que Deus é maldoso. Mas eu não acredito naqueles que se dizem ateu para dizer que Deus não existe, sendo que diretamente nos seus canais estão pegando a Bíblia, lendo, estudando, examinando e dizendo que Deus é mau. Como é que você diz que algo é mau, é sádico, é ruim, sendo que ele não existe? Então os ateus, essas pessoas que se dizem ateus, eles não sabem nem o que são para dizer que algo não existe. Então, meu amigo, minha amiga, você que está ouvindo esse vídeo, assistindo esse vídeo, você que se diz ateu, ateia, você não sabe qual é a sua tese e quem você defende. Porque para mim dizer que algo não existe, eu não vou ficar dizendo diretamente, postando vídeo, criticando de algo. Não, se eu sei que ele não existe, se ele não é nada, então eu não falo do nada. Mas ateus estão diretamente dizendo que Deus é ruim. Deus é ruim. Como é que você diz que é ateu, sendo que está falando de Deus? Olha só, ele dá um exemplo. O Huberto Howden, ele dá um exemplo, o seguinte, olha só. O receptor de rádio só recebe a onda eletrônica emitida pela estação emissora. Quando o receptor está sintonizado ou afinado perfeitamente com a frequência da emissora, se a emissora, por exemplo, emite uma onda de frequência 100, o meu receptor só reage a essa onda e recebe-a quando está sintonizado com a frequência 100. Então as duas têm que estar iguais. Só neste caso, o meu receptor tem fé, fidelidade, harmonia, fideliza com a emissora, por exemplo. Portanto, ele diz que ter fé é estar sintonizado com Deus. Porque em Tiago 2:19 a gente vê lá o seguinte, que diz que até os demônios creem em Deus. Ou seja, acreditam em que Deus existe. Mas não significa que eles têm fé. Você pode dizer que Deus existe. Você pode até acreditar em Deus. Por isso que todo mundo é crente. Por isso que todo mundo é cristão. Por isso que todo mundo diz, eu acredito em Deus. Mas está faltando algo para realizar tudo. Está faltando algo para os cristãos. E o que é que está faltando? Fé. Então essa é a realidade de todo cristão. Está faltando fé, a sintonia. Está faltando a sintonização com o Espírito do Criador, daquele que nos criou.
Está faltando isso. Por isso que muitos ateus estão dizendo, por que não faz milagre mais? Porque os cristãos pregam isso aqui, mas não realizam mais milagre. Então os ateus, por este lado, eles não estão errados, eles estão certos, completamente certos. Então nós que somos cristãos, além de nós pregarmos, temos que ter a fé, buscar a fé em Deus, certo? Mas como faço? É ter intimidade com Deus, procurar. Mas por que nós não realizamos milagre? Nós não realizemos mais milagre. Isso não quer dizer que nós não seremos salvos. Para cada tempo tem um contexto histórico de que o mundo está cada vez mais pior. Então, se você crê, também tem que ter fé. Portanto, também os ateus vão em cima quando eles vão para aquela passagem de Marcos 16:16 e de João 3:18, que quando Jesus diz que quem crê será salvo e quem não crê será condenado. Mas como assim? A Bíblia está errada? Porque diz que só crê a pessoa não será salvo? Então, como é que fica isso? Tem que ter a fé. Lógico, não é só crer. A passagem de Jesus, quando Jesus disse que crê será salvo, isso a gente sabe que a Bíblia passou por mãos de homens que traduziram a Bíblia. A gente não sabe se essa passagem aqui era crer, ou se você ter fé será salvo. Então, mas acreditamos que a Bíblia foi inspirada por Deus, embora ela tenha sido colocado palavra nesse texto aqui, ao invés de ser fé, colocou a fala de Jesus como que ele disse crer, certo? Então temos que ver essas coisas também. Então, para Horden, essa passagem é uma absurda, essa passagem, porque ele disse que muitos teólogos e cristãos dizem que se você crer, será salvo, e se não crer, será condenado. Por que no lugar de crer não coloca a fé? Se você tiver fé, você será salvo, mas se não tiver fé, será condenado. Então a fé é você estar sintonizado com o Espírito de Deus. No entanto, este sentido lhe estará errado. Mas a fé é que nos leva à salvação. Meu amigo e minha amiga, se você ficou comigo neste vídeo até o final, se você não sabia a história de Humberto Horden, então você aprendeu comigo, deixa aí nos comentários, tá? Deixa aí o que você achou, se te ajudou. Assim como me ajudou, eu preferi abordar esse vídeo aqui no canal, tá? Deus abençoe, fica na paz em nome de Jesus. Tchau, tchau.